Abra sua Bíblia no Salmo 126, nós vamos usar esse salmo hoje. Hoje nós não vamos falar sobre Apocalipse, nós vamos falar sobre esse salmo, salmo de número 126. É o salmo que nós lemos no início. Eu vou ler mais uma vez, vocês acompanhem em suas Bíblias. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ok. Esse salmo é um dos últimos salmos que foram incluídos dentro do livro de Salmos. Você deve lembrar, se não lembra vai ficar sabendo hoje, mas o livro de Salmos não tem um só autor, mas vários, muitos autores. Tem salmos de Moisés, tem salmos dos filhos de Coré, tem salmos de Asaf, tem salmos de Davi, na grande maioria, grande parte. E esses salmos, eles revelam para nós não só o ensino principal deles, mas revelam o sentimento por trás do que está escrito. E revelam várias épocas na história de Israel e de Judá. O Salmo 26, ele foi escrito provavelmente entre o período do primeiro exílio do povo de Israel e o segundo exílio. 2 exílios marcaram o povo de Israel no Antigo Testamento. 2 vezes eles perderam a posse das suas terras. Uma vez eles perderam para os assírios, e outra vez eles perderam para os babilônicos. Primeiro os babilônicos, depois os assírios. Os 2 cativeiros, um foi em 722 a.C. e o outro em 586 a.C. Neste primeiro exílio que eles sofreram, a grande maioria daqueles que estavam no exílio eram os moradores de Israel. A Palestina naquela época era dividida em norte e sul. A parte norte chamada de Israel e a parte sul chamada de Judá. O primeiro grande levante levou quase que toda a população do lado norte, ou seja, de Israel. E quando eles estavam voltando do seu primeiro cativeiro, alguns nem chegaram a sair, a Babilônia dominou todo o Império Assírio. E então, eles enfrentam um segundo exílio. E esse exílio agora leva principalmente os povos do lado sul, ou seja, os povos de Judá, ou as nações que estavam dentro do reino de Judá. E nesses 2 momentos, a crise, a angústia, a tristeza que o povo viveu foi muito grande. E muitos desses povos, eles acabaram, tanto de Israel como de Judá, muitas dessas tribos do povo palestino, eles acabaram fixando suas moradas em terra estrangeira mesmo. Porque eles perderam sua terra, perderam seu lugar de viver. Filhos nasceram já dentro do cativeiro, muitos filhos nasceram lá, e eles aprenderam a viver em outros lugares. Um dos lugares onde eles viviam, que não era propriamente dentro do domínio dos babilônicos, nem dos assírios, embora eles estavam dominando toda a terra, ainda era a fronteira do povo de Israel, mas eles viveram durante muito tempo num limite entre a terra de Israel e os domínios dos assírios.
E este lugar é uma região montanhosa, onde tem um grande monte que recebe vários nomes. Um deles é o Monte Hermon, o outro é o Nengueb. Mas Nengueb tem mais a ver com um rio que se formava lá em cima, que quando ele começa, se você lembrar do desenho da Palestina, este rio começa com as águas que descem do Hermon, e aí eles vão se avolumando embaixo, e lá embaixo da região da Palestina, lá já chegando no Egito, ele forma o Nilo. Ele termina como o rio Nilo, que é conhecido, muito conhecido, é um grande rio, um dos maiores rios do mundo. Então as pessoas moravam lá no vale do Nengueb, aos pés do Monte Hermon. Ali eles fixavam morada, porque era um lugar que não era muito interessante para os impérios. Tanto o Império Assírio como o Império Babilônico, eles não se interessavam por ali, porque ali estava acima do lugar que eles se importavam. A Assíria, ela queria descer para o Egito. Então, o caminho por onde ela tinha que passar era por dentro de Israel e por dentro de Judá. A parte que estava bem ao norte, no limite norte de Israel, eles não tinham interesse por esse lugar. Então as pessoas, muitos fugitivos judeus, muitos fugitivos israelitas, fixaram morada nesse lugar. O problema nesse lugar é que esse lugar é um lugar, nós podemos dizer que é um lugar hostil de se viver. Primeiro porque é um vale. Então é um lugar de onde você pode ser avistado de muito longe e pode ser atacado. Normalmente quando você pensa em estratégia de guerra, o melhor lugar para ficar é no alto. Aqui eles viviam no pé do Monte Hermon. É o pior lugar para se estar numa guerra. É o lugar mais baixo. Porque você é avistado de longe e não tem como você fugir, porque te cercam antes que você pense em fugir. É um lugar hostil. É o pior lugar, o lugar mais problemático para se viver. Segundo, época de seca, a terra trincava, porque não tinha vegetação lá embaixo. E época de chuva, virava um alagamento total, porque era uma bacia. É um lugar péssimo para se viver. E as angústias do povo vivendo nesse lugar é que geraram a escrita deste salmo que nós acabamos de ler. E aí, este salmo, ele revela vários ensinos para a nossa vida. Mas ele é principalmente uma lição de ânimo para quem está passando por muita dificuldade, ou para quem carrega aí um histórico de problema atrás de problema e não consegue se livrar, e está cada vez, parece que a coisa vai ficando cada vez pior, você começa a não ver muita esperança pela frente. E aí, no meio da sua tribulação, da sua angústia, você pode ler as palavras do povo que viveu no vale do Nengueb e ouvir o que consolava o coração deles, o que gerava expectativa no coração deles, o que gerava ânimo no coração deles para enfrentar. Na vida, tanto em nossa família, como no nosso trabalho ou na igreja, nós sempre precisamos que a nossa alegria seja restaurada, o nosso ânimo seja restaurado. É inevitável que a gente comece a enfrentar lutas e a gente desanime, a gente se entristeça, nosso coração parece que fica meio obscuro, parece que uma nuvem escura posa em cima da cabeça da gente e a gente fica ali. São fases da nossa vida. Mas o que fazer quando isso acontece? O Salmo 126 fala sobre esse consolo, essa restauração que nós precisamos. O Salmo está dividido em 3 partes. A primeira parte fala do passado, a segunda parte fala do presente, e a terceira parte fala do futuro. Então eu quero usar as seguintes propostas para vocês. Do versículo 1 ao versículo 3, que fala sobre o passado, eu gostaria de afirmar para vocês o seguinte: nós temos uma história de salvação a contar, um passado de glória a agradecer. Ou seja, as coisas não foram sempre más. Em algum momento da nossa vida existe um passado que nos dá esperança. Existe um passado onde coisas boas aconteceram. E é disso que fala os 3 primeiros versículos. O versículo 4 fala do presente. E aí eu quero afirmar para vocês o seguinte: nós temos um desafio no presente. Temos um desafio para enfrentar. Não tem como abrir mão disso, não tem como virar essa página. Mesmo que o nosso presente seja um momento de crise. É o desafio que Deus nos deu para viver hoje. E o futuro? O futuro é um investimento que nós temos que fazer. O futuro é um investimento que nós temos que fazer. O futuro é um investimento onde nós temos a longo prazo as promessas de Deus para se cumprir. Então eu posso ter esperança.
porque Deus me prometeu muitas coisas, e eu sei que Ele não falha, e Ele vai cumprir. Então vamos pensar um pouquinho nisso tudo. O mesmo Deus que ajudou aquele povo a viver lá no Negueb no passado, é o Deus que nós servimos. O mesmo Deus que os ajudou, os fortaleceu, os animou lá, é o Deus a quem nós cantamos hoje aqui, para quem nós oramos. Ele não mudou em absolutamente nada, Ele continua sendo o mesmo. Então, primeiro, as maravilhas que Deus fez ontem devem nos inspirar a buscar Deus com mais fervor hoje. Guarde isso. Primeiro ponto aqui para nós. Primeira lição, que é a lição dos 3 primeiros versículos, falando do passado. As maravilhas que Deus fez ontem devem nos inspirar a buscar a Deus com mais fervor hoje. Ou seja, todo o ânimo que eu preciso para me aproximar de Deus hoje está naquilo que Deus já fez na minha história. Pode até não ter sido na minha história, mas pode ter sido na história de algum parente meu. Pode até não ter sido na história de algum parente meu, mas pode ter sido na história de alguém próximo. E quando essa pessoa me conta isso, este alimento, essa inspiração, ela deve gerar em mim o desejo de buscar Deus. E eu afirmo para vocês, ninguém fica inerte diante de uma declaração de fé e diante do nosso testemunhar das coisas que Deus fez no passado. Eu lembro de muitas conversas que eu tive com o meu avô e com a minha avó do lado paterno, onde eles contavam as experiências que eles passaram com Deus. E eu lembro que os netos, quando nós nos reuníamos lá, as histórias que nós mais gostávamos de ouvir eram essas. E parece que depois que eles contavam, a gente saía dali, parecia que era o super-homem ou a Mulher Maravilha lá, as netinhas. Por quê? Porque a gente se sentia forte, a gente se sentia animado. Por quê? Porque ao ver a fé do vovô, nós imaginávamos as coisas que Deus podia fazer na nossa vida. E a gente sentia desejo de fazer o quê? Por incrível que pareça, a gente era criança, mas sentia desejo de ir à igreja. Sentia desejo de orar. Sentia desejo de ler a Bíblia. Para quê? Para ver Deus fazer em mim as mesmas coisas que Ele fez na vovó. Então é muito importante testemunhar. Portanto, você que tem um relacionamento com Deus, você não pode se calar, você precisa contar as coisas que Deus já fez na sua vida, fez na vida dos seus pais, fez na vida dos seus parentes, para as outras pessoas. Foi assim que esse povo, veja, o salmo que nós estamos lendo, é uma história que aconteceu entre 722 a.C. e 586 a.C. Essa história continua servindo para inspirar a gente hoje, porque alguém resolveu contar, e nós vamos ver essa história. A expectativa daquele povo lá era que Deus intervisse na vida deles. Olha o que eles escrevem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eles estavam dizendo assim, olha, quando nós fomos nós estivemos cativos na Síria, quando nós fomos aprisionados, quando nós perdemos a nossa terra natal, nós estávamos desesperados. Mas o Senhor restaurou a nossa sorte. E nós voltamos para casa como se estivéssemos sonhando. É isso que ele está dizendo. Eles estavam entre um cativeiro e outro. E eles estavam dizendo para os seus filhos assim, olha, isso já aconteceu uma vez. E Deus restaurou a nossa sorte. E foi tão bom que nós voltamos para casa, parecia que nós estávamos até sonhando com aquilo que Deus estava fazendo. Veja o versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós. Imagine as crianças israelitas e judaicas sentadas e os pais delas, e elas olhando em volta, talvez quase que sem ter o que comer, talvez queimadas daquele sol causticante, ou talvez encharcadas no meio da água, no enchente. E os pais estavam dizendo assim, isso não vai ser assim para sempre, porque nós já passamos por isso. Mas olha, quando Deus restaurou a nossa sorte, a nossa boca se encheu de riso. Vocês não precisam ficar tristes, vocês ainda vão rir muito, porque o mesmo Deus que restaurou a nossa sorte no passado, vai restaurar agora. Vocês precisam buscar Deus, confiar em Deus, que Ele vai fazer essas coisas de novo. E mais, as nações diziam, olha o que o Deus deles fez por eles. E um dia, as nações ainda vão dizer, olha o que o Deus desses meninos fez por ele. Então, os pais, os avós, estavam animando os outros que não passaram, que nasceram depois daquela grande libertação, estavam animando eles, falando assim,
Não, olha, Deus faz coisas extraordinárias. Vocês precisam acreditar nisso e vocês precisam esperar por isso, porque o mesmo Deus que restaurou no passado, o mesmo Deus que encheu a nossa boca de riso, o mesmo Deus que fez com que as nações o admirassem, nos admirassem, Ele continua sendo o nosso Deus. E isso é importante demais para nós hoje. Nós vivemos numa época em que ao mesmo tempo as pessoas querem ser muito espirituais, então todo mundo procura algum tipo de espiritualidade, né? Então o sujeito vai lá, mistura academia com yoga, o outro vai lá e mistura ciência com misticismo religioso, é pedrinha mágica, é anjo, é fitinha do Senhor do Bonfim, e vai por aí. Todo mundo tem algum tipo de espiritualidade, só que as pessoas são cada vez mais carentes de ver a ação de Deus na vida delas, porque cada vez mais elas estão vivendo um materialismo seco, desértico, onde elas não têm esperança. Se de um lado ela tem algum tipo de desejo por uma espiritualidade, por outro lado chega alguém e fala para ela assim: olha, o mundo é assim, ó, essa é a verdade nua e crua, e é assim e é assado. Ou você entra no nosso jogo ou você está fora. Ou você faz o que a gente quer ou não tem acordo. Ou você entra no esquema de corrupção ou você está fora. E aí todo mundo, e as pessoas começam a viver, por mais que tenham uma espiritualidade, a espiritualidade não serve para absolutamente nada. E aí as pessoas começam a procura igreja, procura incenso, procura vela, procura anjo, procura pedra, procura mágica, procura bruxaria, procura de tudo, porque quer alguma coisa, precisa de um socorro. E é nessa hora então que nós precisamos dizer: não, olha, Deus tem feito ao longo dos séculos coisas extraordinárias. E não é lá no passado não, porque já fez na minha vida. Ele fez coisas aqui agora, há pouquíssimo tempo, Ele fez isso comigo. Deus está fazendo coisas a todo momento na vida de cada um de nós. Se todos nós fôssemos parar aqui para contar o que Deus tem feito, eu tenho certeza que nós temos muita história para cantar. Quando eu estava no seminário, vida de seminarista é uma secura só. Não tinha dinheiro nem para comprar bala. Primeiro semestre, foi o pior semestre meu no seminário. Não tinha nada, que foi uma tristeza. Eu nunca fui tão provado na minha vida, né? Não tinha nada. E aí eu ia sair de férias em julho e ia para Rondônia, né? E Rondônia é uma carência de CD, dessas coisas assim, de música evangélica e tal. E eu tracei um plano. Eu vou levar um monte de coisa aqui de São Paulo, que é fácil acesso, compro, pego consignado, vendo lá e trago de volta. O dinheiro dá para eu pagar minha passagem com o lucro e eu... Tá, beleza. Aí peguei lá, me preparando na última semana para ir, eu trabalhava como seminarista na Vila Buenos Aires, e aí eles compraram lá de mim para me ajudar a ganhar a passagem 2 caixas de CD. Aí eles me deram o dinheiro no domingo, para eu comprar as 2 caixas de CD e já tinha a minha parte junto. Não. CD nos Vencedores por Cristo. Ficava pertinho do seminário, fica perto do seminário. Aí eu sempre dormia lá e voltava na segunda de manhã. Na segunda de manhã, peguei o dinheiro, né? Com medo de perder, coloquei no bolso da frente, deixei bem aqui assim, ó. O dinheiro, eu lembro, na época era R$250, né? Dinheiro de 2 caixas de CD. Aí estava aqui na frente, isso em 1997. E aí eu já tinha posto dinheiro na frente. Eu tinha maneira de pegar a carteira também, quando eu ia andar de metrô, medo de ser roubado no metrô. Enfiava a carteira na frente. Quando eu saía do metrô, eu tirava a carteira e enfiava atrás. Então, entrei no metrô, tal, todo feliz e contente. Já tinha arrumado ali, já ia livrar o dinheiro da passagem para ir para Rondônia. Chego no metrô Paraíso, horário de pico ali, meio-dia, e desci empurrado, né? O metrô nesse horário você não precisa fazer movimento nenhum, você só deixa a onda te levar, né? Deixa a vida te levar. Saí empurrado lá de dentro lá e saí daquela multidão, e eu, num reflexo que eu sempre fazia, catei minha carteira e passei para o bolso de trás. Esqueci que tinha o dinheiro junto com a carteira. Passei, fui andando tranquilo, sorridente, contando já, não vi a hora de ir embora, ver a minha mãe, ver meu pai. Quando eu cheguei lá na calçada do Paraíso, lá em cima, no Paraíso, já tinha saído do metrô, lá em cima chegou uma moça atrás de mim assim e falou: senhor, o senhor deixou o seu dinheiro cair lá na porta do metrô, mas eu peguei aqui para o senhor.
Entregou na minha mão o dinheiro. Eu gelei. Peguei o dinheiro rapidinho da mão assim, enfiei no bolso. Quando eu olhei, não vi mais. Para mim foi um anjo que Deus mandou. Porque, primeiro que naquela muvuca ali não dá para ver nada caindo. Quem vê é quem fica depois. Segundo, saber de quem caiu. Terceiro, ter honestidade para devolver. Ah, isso é um anjo. Isso não é ser humano. Então assim, mas olha, mas eu saí dali, aí a passagem ficou sem graça, porque depois do evento daquele ali, e aí eu brinco com a Sibéria, eu falo, olha, Sibéria, é a sorte que desapareceu, porque era bonita, viu? Só pode ser um anjo, não tem jeito, para ter uma beleza daquela lá, tinha que ser um anjo lá, vestido de mulher, só pode, porque era maravilhoso. Mas ainda bem que não voltou nunca mais, né? Que se volta, tinha casado com outra. Mas ainda mais depois de me devolver o meu dinheiro. Mas anjo. Uma vez eu contei na UPA também, que eu estava indo para Rondônia, nesse mesmo ano, que foi o ano de 96, foi crítico para mim. Foi o primeiro ano de seminário, foi o ano mais terrível meu lá, porque quando a minha igreja me mandou, ela não imaginava o custo que ia ser, estava mal informada. E eu sofri um pouco. E eu fui embora, fiz uma viagem de 48 horas, com R$20 no bolso. Esse era o dinheiro para viajar, 2 dias de ônibus. E tinha que tomar café, almoçar, jantar num dia, tomar café, almoçar e jantar no outro dia. Chegava lá por meia-noite em casa. O primeiro dia, dava eu ali, contando centavinho, né? Aí o dinheiro acabou ao meio-dia do segundo dia. Deu para... Cheguei lá, não deu para almoçar, mas deu para comer um pão com carne lá, uma carne louca lá. Tomei um refrigerante e voltei rapidinho para dentro do ônibus e fiquei de lá pensando, Senhor, agora não tinha nem pão com geleia de amendoim, igual a história que eu contei. Agora tem que aguentar, agora até meia-noite, já pensou? Quase 12 horas de meio-dia. E aí o ônibus saiu dali, umas 2 horas depois o ônibus parou. Ele parou, eu tinha 25 centavos no bolso, era a moedinha que eu tinha. Aí tinha um carrinho de picolé parado lá de fora, e era 25 centavos, tinha um 25 centavos grandão, estava assim, vou tomar um picolé. Aí desci, peguei o picolé. Quando eu peguei o picolé, o rapazinho falou assim, o senhor olha o palito depois, porque aqui tem palito premiado, né? Aí eu falei, Senhor, aí vai ser demais, né? Fui, tomei, e aqui, cada mordida que eu dava no picolé, uma olhada assim, mas não deu outra, premiado. Eu nem tinha acabado de chupar o picolé direito, já desci lá, peguei o palito, e o moço, saiu. Olha, o senhor sabe que nunca tinha saído um palito premiado desse carrinho? Eu falei, vai sair mais um. Voltei para dentro do ônibus, chupei o picolé, quando eu estou na metade, premiado de novo, 2 vezes seguidas. Mas sempre foi olha, aquele sorvete eu acho que devia ter até sonífero dentro dele, porque depois daquilo ali eu dormi quase até chegar em casa. Mas aquele picolé estava abençoado. E essa não foi a melhor parte. A melhor parte, quando eu cheguei na igreja, eu contei isso, tinha um irmão lá que se sensibilizou com a história, falou, não, pastor, na volta o senhor pode tomar picolé até não aguentar mais. Me deu uma oferta que dava para eu voltar, ainda deu para eu voltar e ainda sobrou dinheiro ainda. Então a história foi essas coisas. Para algumas pessoas pode não parecer nada, mas para alguém que de repente está com os 25 centavos no bolso, precisando pagar uma conta, essa história pode ser tudo. Então, isso é a mesma coisa que eles faziam lá com os filhos. Eles pegavam os filhos, colocavam em volta e falavam assim, filho, eu já passei por uma situação assim, mas quando Deus restaurou minha sorte, minha boca se encheu de riso, porque não tem outra coisa para fazer quando Deus dá umas bênçãos assim na vida da gente, senão dá risada, você tem que rir mesmo, falar glória a Deus, isso é bom demais, não tem explicação. E eu vou dizer para vocês, de lá para cá, Deus nunca diminuiu, Ele só aumentou. Esses 25 centavos já viraram coisas muito mais altas do que 25 centavos. E coisas que eu já recebi de Deus. E isso falando materialmente, né? Tem coisas muito maiores ainda que Deus faz, que não são materiais, mas são em outros âmbitos da vida, que são extremamente valorosas também. Então, nós temos que aprender a contar e recontar. É isso que ele está falando. As maravilhas que Deus fez ontem devem servir para nos inspirar a buscar Deus hoje. É isso que eles estão falando, assim, olha, busquem o Senhor, Deus já fez coisas grandes. Então, imagino se eles fossem contar os dados históricos, podiam dizer assim, olha, Nabucodonosor, vocês não imaginam, Ciro aí é bonzinho, vocês não viram Nabucodonosor é terrível,
Sabe o que Deus fez com Nabucodonosor? Deus foi avisando para ele que ele era o maior de todos os deuses, que não existia nenhum outro Deus além de Nabucodonosor. Deus foi avisando, foi avisando, foi avisando. Nabucodonosor não queria ouvir. Deus mandava, e aí Nabucodonosor, é verdade, o Deus de Daniel, o maior de todos os deuses. Passava 6 meses, Nabucodonosor estava lá levantando uma estátua para a adoração dele mesmo. O que aconteceu? Chegou uma hora, Deus se cansou, Deus mandou avisar para ele assim, olha, ou você para, ou você vai ficar igual um bicho 7 tempos, que eu imagino que fossem 7 anos, você vai ficar 7 anos comendo grama, igual animal, pastando, dormindo no sereno, para você saber quem é Deus, quem é que governa a terra. Nabucodonosor não deu ouvido. O que aconteceu com ele? Não deu ouvidos. O que aconteceu com ele? 7 tempos, a Bíblia fala, 7 tempos, comeu grama, suas unhas cresceram, cresceu pelo nele. Talvez seja daí que surgiu a história do lobisomem, eu não sei, mas cresceu pelo nele, e ele foi comer grama com os outros bichos, até que um dia Deus o fez voltar. E no dia que Deus o fez voltar, ele escreveu uma das declarações mais bonitas do livro de Daniel. Ele reconheceu que só Deus é Deus, que não existe nenhum outro Deus. E Deus mudou o coração de Nabucodonosor, e Nabucodonosor deixou, pelo menos no seu tempo, o povo que estava debaixo do seu cetro, ele liberou. Ele libertou, porque Deus fez isso. Então, eles contavam isso para os filhos deles saberem assim, não tem homem duro demais que Deus não possa quebrar o coração. Não tem situação ruim que Deus não possa reverter. E era assim que eles motivavam a vida dos seus filhos. Bom, falamos bastante do passado, vamos falar um pouquinho do presente. Segundo lugar, se primeiro as maravilhas do passado devem nos inspirar a buscar a Deus, confiar nele, ter confiança, os lugares secos do agora podem ser fontes abundantes de vida amanhã. Então, eu não posso menosprezar o meu presente e as coisas de hoje só porque elas são difíceis. Porque os lugares secos onde eu estou hoje, trabalhando, onde eu estou semeando, onde eu estou lutando, pode exatamente ser o lugar de muita bênção, de muita vida e de muita abundância amanhã. Eu não sei. Então a Bíblia diz, especialmente os profetas, que nós não devemos menosprezar os pequenos começos, ou os lugares secos, os desertos da vida. Pode parecer que você está vivendo uma luta infindável, parece que essa coisa não acaba nunca. Você não pode menosprezar, porque esse lugar seco de hoje, é bem possível que seja o grande jardim, o oásis, onde você vai viver amanhã. Então não posso desprezar isso. Veja o que diz o versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Nengueb. O Nengueb era assim, eu já falei isso, vou repetir, mas é interessante. Como era um vale, a terra ali, por causa das enchentes que aconteciam ali, era uma terra extremamente fértil. Só que, a maior parte do ano, era seco de esturricar. Sabe quando racha? Só que quando estava rachado o chão, estava a ponto de esturricar, era a hora certa de plantar. Você imaginou o que era plantar naquilo? É a mesma coisa de tentar plantar na rocha. Tem que pegar, não sei que instrumento que eles usavam, mas devia ser uma coisa muito semelhante à picareta, para bater aquilo ali, pá, 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 até abrir um buraco para colocar uma semente. Andar alguns centímetros, pá, pá, e vai, coloca. O sujeito trabalhava ali o dia inteiro e plantava 300 metros quadrados de semente. Plantava do tamanho de um espaço desse da igreja. E vinha com a mão cheia de calo, cansado, arrebentado, fora o calor, fora as queimaduras do calor. Então era terrível trabalhar naquele lugar, porque era um vale. Só tinha uma questão muito importante: aquele vale era valiosíssimo. Por quê? Porque quando lá no alto do Monte Hermon, que tinha gelo, aquele gelo começava a derreter, e a água começava a escorrer de lá, no início da primavera, as águas formavam correntes, e essas correntes vinham trazendo tudo que tinha seco, tudo que tinha de adubo, tudo que tinha no caminho, desde o alto do Hermon. E aquilo vinha descendo quilômetros de extensão, e ia formando um volume, uma grande enxurrada. E num dia, exatamente num dia, quando havia um grande derretimento daquele gelo,
descia uma torrente, e aquela torrente vinha inundando tudo que estava no caminho. E aí, quando terminava essa tempestade, que durava uma semana, ficava aquela enchente assim, 1 metro, 1,5 metros de água, e em poucos dias, menos 3, 4 dias, aquela água assentava. Quando ela assentava, ela deixava aquele vale molhado por muitas semanas, encharcado de água. E aquela semente que foi enfiada num lugar que parecia um concreto, ela vai germinar e ela vai brotar. E quando começa a chover de novo, daí entra o tempo das águas, a semente já brotou e o vale está pronto para receber a semente. E o tempo até as chuvas se tornarem muito tensas, como acontece aqui, por exemplo, no mês de janeiro, era o tempo suficiente para a planta, para a semente produzir. Eles colhem, e assim que eles terminam a colheita, aquilo inunda tudo. Então o que acontecia? Eles viviam esse constante contraste, né? Aquele lugar que era seco hoje, era o lugar de vida amanhã. Essa era a realidade da vida deles. E a presença desse fato aqui no versículo 4 para nós, no Salmo 126, é exatamente para nos ensinar isso. Que eu não posso menosprezar o lugar onde eu estou hoje. Deus me colocou aqui hoje. Pode até ser que aqui seja um lugar seco, difícil, duro, que gera lágrimas. Mas é neste lugar que eu vou ver vida. Então eu não posso menosprezar isso. O lugar que é seco hoje pode ser o meu oásis de amanhã. Por isso que eu tenho que semear. Um exemplo, vou citar alguns exemplos, mas um dos que eu mais gosto é o exemplo de José. Um homem que teve uma vidinha dura, né? Fala sério. Começou muito bem, era o filho queridinho do papai, então tudo era para ele, o tratamento dele era especial. O pai não ensinou matemática para os outros, mas ensinou para ele. O pai não ensinou as línguas para os outros, mas ensinou para ele. Tinha uma roupa especial. O tratamento dele, por quê? Porque ele era filho da mulher que de fato ele amava. Então tinha alguma coisa muito especial. A outra foi fruto de um engodo, mas ele casou-se com ela. Naquela época era um mundo poligâmico, né? Então não tinha problema ter mais de uma mulher. Embora não fosse a desejada dele, mas era uma de suas mulheres. Mas o filho, aquele filho era especial. E ele dava um tratamento especial. E os outros irmãos ficaram com inveja, muita inveja dele. E aí começa a dureza na vida dele. Primeiro, ele é jogado numa cisterna e mandam avisar para o pai. Primeiro que eles queriam matar. Falaram, não, vou matar, mata, não mata. Você imaginou você passar uma madrugada inteira com um saco na cabeça, ouvindo um monte de gente, mata, não mata, mata, não mata, vou matar, não vou matar, vou matar, não vou matar, vou matar, não matar, não vou matar, vamos vender como escravo. Ia passando um comprador de escravos lá e levou-o embora. Ele ouviu que eles iam matar um animal e dizer para o pai dele que ele estava morto. Para um pessimista, acabou a esperança. Eu vou fazer o que agora? Meu pai acha que eu estou morto, ninguém vai vir atrás de mim. Quem vai me procurar? Os meus irmãos simularam a minha morte e me venderam, eles não vão vir atrás de mim. O meu pai acha que eu estou morto, ninguém vem atrás de mim. Imagine que isso só já seria o suficiente para a gente se perder no mundo, né? Não. Esse moço, primeiro, chegou lá como escravo, foi vendido para trabalhar na casa de um general. Ele podia ter chegado na casa desse general, podia ter aprontado um monte de coisa, e falou, já está tudo perdido mesmo. Não, ele chegou num deserto, e falou, nesse deserto aqui que eu vou colher vida. E em pouco tempo trabalhando ali, ele se tornou um grande administrador, tanto que o próprio general pega todos os bens, tira do banco, e põe nas mãos dele. Não, você vai gerenciar. Sabe o que é isso? Uma coisa fantástica. A primeira ideia é de que o banco já existia naquela época, já existia um lugar onde você fazia reserva, onde você colocava os seus tesouros. O general tirou os tesouros dele de lá e colocou nas mãos de José. Imagina a fama de José já nessa época. Fama de administrador, um escravo que administrava a riqueza do general. Aí a esposa, nem tudo era flores na vida de José, muito pelo contrário, é muito mais espinho do que flores. A esposa põe os olhos nele e gama. Fica gamada nele. Mas como é lindo, né? Como é lindo. E eu imagino que Potifar ia ter dado umas joias, porque
quando a gente vê esses desenhos egípcios, né, esse escravo doméstico andava lá pintado, com joia. E José devia ser um moço com uma aparência muito boa. Mas não deu outra. Mas quando ele foi tentado, de novo, aí ele volta para o deserto outra vez, né? Ele fica entre a cruz e a frigideira, não tem para onde fugir. Qualquer lado que ele resolvesse ia dar coisa ruim. Ele falou, não vou fazer coisa errada. E a esposa vai e o denuncia, e ele é lançado numa prisão. Mas a fama dele já tinha chegado na prisão. Aí você imagina, de novo ele voltou para um lugar deserto, né? Como que pode sair alguma coisa boa de um presídio? Que naquela época provavelmente era um calabouço, eram cavernas, né, subterrâneas. Imagina você viver num buraco daquele. Mas foi lá dentro desse buraco que o carcereiro, que já conhecia a fama de administrador de José, chegou para José: não, você não quer me ajudar a administrar aqui, cuidar dos outros prisioneiros? José: vamos lá, vamos trabalhar. José não desperdiçava a oportunidade de jeito nenhum. É para trabalhar, é para semear, não importa se é deserto, caverna, eu vou semear. Vai lá José trabalhar de novo, vai trabalhar, até um dia que aparece lá um padeiro e um copeiro, com um problema triste. Os dois tiveram um sonho. E daí ele interpreta o sonho e diz para o padeiro: você, daqui 3 dias, vai morrer. E a sua cabeça, e você vai ser comido por corvos, né? E diz para o copeiro: em 3 dias você vai estar servindo o grande faraó do Egito. E quando você fizer isso, você vai lembrar de mim, que estou aqui dentro desse buraco. E não deu outro. Em 3 dias o padeiro foi morto e o copeiro voltou a servir o rei. Mas como todo homem tem memória curta, o texto diz que o copeiro nem lembrou. E de novo está lá José. Imagine que passou 3 dias, José viu o homem saindo da cova, voltou a servir, e 4 dias, 5 dias, e aí a gente não sabe quanto tempo ele passou lá, esquecido, mas ele ficou lá, semeando. Até que um dia o grande faraó teve um sonho, e aí começou a morrer gente. Por quê? Todo mundo que ele chamava para interpretar, não sabia. Chama os sábios, não sabe, então mata. Chama o outro, não sabe, então mata. E aí o copeiro, acho que o copeiro já estava vendo que o próximo que ia morrer era ele. Aí o copeiro lembrou. Faraó, eu conheço um homem. Aí contou a história toda. Pode me trazer esse homem. Aí trouxe. E aí de novo, né? Nem tudo são flores da vida de José. José sai de lá. Quando ele ouve o sonho e ele tem interpretação, ele conta: olha, é o seguinte, o que vem pela frente são 7 anos de grande riqueza, abundância, fertilidade, e depois 7 anos de fome. Digam vocês, especialmente os que gostam de administração, quem se dispõe a administrar um pepino desse? Isso não é brincadeira, não. 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Como é que você consegue fazer reserva para 7 anos? Eu confesso que é difícil isso. O pastor tem uma relação com a igreja que assim, o pastor normalmente quando ele sai de uma igreja, ele sai em novembro, passa o mês de dezembro de férias, aí tem o mês de janeiro, que ele começa na outra igreja e só vai receber no final de janeiro. Eu já passei por isso 2 vezes. Não há conta que faça o dinheiro durar 2 meses. Não tem jeito, o dinheiro acaba. E todo pai de família aqui sabe como que faz, é difícil. Você chegou hoje, foi mandado embora do serviço. Você já pensa o quê? Rapaz, já conta direto, você já vai contar que você tem no bolso. Porque isso aqui vai ter que durar. É um pepino administrar. Agora pense que são 7 anos. E aí, aí é o seguinte, o que passou na mente de todos os administradores lá? Rapaz, isso é uma fria. Porque quem pegar esse negócio, se der alguma coisa errada, é o primeiro que vai morrer. E aí Faraó nem tentou, né? Ele já disse: olha, haveria porventura alguém em quem residisse o Espírito dos deuses que pudesse nos conduzir por esses 14 anos? Adivinha quem era essa pessoa? José. E de um calabouço fedorento, fedido e escuro, ele foi sentar no braço direito do grande imperador do Egito, de Faraó.
Quem diria um negócio desse? Ninguém. Ninguém que olha para um prisioneiro acredita que ele vai se tornar alguém. Mas o fato é que existe esta necessidade e este desafio que todos nós temos que enfrentar. O lugar seco de agora é provavelmente o lugar de vida de amanhã. Então, ou eu tomo coragem, ou eu tenho fé, ou eu confio em Deus e semeio aqui com lágrima, com choro, ou eu não vou colher nada do lado de lá. Não adianta ficar esperando. Tem gente que está a vida inteira assim, olha, na hora que surgiu uma oportunidade, na hora que eu tiver uma chance, e depois quando está lá metade da vida, fala assim, olha, se eu tivesse tido a chance daquele fulano, eu estaria bem. Se eu tivesse tido a vida daquele ciclano, eu estaria mal. Se eu tivesse aqueles pais, se eu tivesse aquele patrão, se eu tivesse aquela faculdade. Já viu que tem gente que passa a vida inteira assim? Ou falando assim, por último, olha, o dia que eu conseguir entrar em tal lugar, o dia que eu passar em tal lugar, nunca vai nada. Fica a vida inteira sonhando. Eu brinquei esses dias na CDC, estava contando a história do pote de leite da Rosinha, né? Rosinha vendia leite todo dia, né? O dinheiro do leite ela trazia para casa, tal, e um dia a mãe dela falou assim, olha Rosinha, vamos fazer um negócio agora para frente, viu? Você pega esse leite aí, e o dinheiro do leite eu vou dividir, vai ser metade para mim e metade para você, né? Você vende o leite, metade para mim, metade para você, e daí você vê o que você quer fazer com o dinheirinho do leite, né? Aí foi a Rosinha, colocou o pote na cabeça do leite e foi caminho fora, e começou, olha, quando eu vender esse leite, eu vou metade eu vou dar para minha mãe, a outra metade eu vou pegar para mim, aí eu vou comprar açúcar, e no outro dia eu vou pegar o leite, que é a minha parte, eu vou fazer um doce de leite, e eu vou vender o doce de leite vai custar tanto, e aí eu vou pegar o dinheiro do doce de leite, daí eu já vou comprar a parte da minha mãe do leite, vou fazer o dobro de doce de leite, e daqui uns 5 meses eu estou com a fábrica de doce de leite, eu vou ficar rica vendendo doce de leite, e uma pedra no meio do caminho, pum, caiu, e o balde de leite foi para o chão. Acabou a história da Rosinha. Acabou a história da Rosinha. Por quê? Porque ela ficou sonhando, navegando, e não viu o caminho, e tinha uma pedra no meio do caminho. Essa é a verdadeira história. Havia uma pedra no meio do caminho. Acabou com o sonho da Rosinha. Tem muita gente que vive assim, não presta atenção no que está fazendo, não percebe que o presente é a matéria-prima do que quer construir. Então, se eu descarto, se eu menosprezo, se eu me irrito com o meu presente, eu vou esperar o que do futuro? Então aquele povo estava naquela terra difícil, e os pais tinham que animar os filhos, falando para os filhos assim, olha, do mesmo jeito que aquela água desce todo ano lá do Nengueb, a nossa sorte também vai ser restaurada. Do mesmo jeito que essa terra que parece que não produz nada, ela uma vez por ano ela produz, e produz como em nenhum outro lugar na terra, assim também vai acontecer conosco. Não importa, a gente pode estar achatado, seco, com fome, fora da nossa casa, mas isso que nós estamos vivendo agora é uma semeadura, e nós vamos colher os frutos disso lá na frente. Eu tenho que ter essa concepção, porque se eu olhar o meu presente, as tribulações do presente, como sendo uma armadilha de Deus, ou uma brincadeira sem graça de Deus, então eu nunca vou fazer nada na vida. Eu tenho que lembrar que eu estou semeando, ainda que pareça ser um lugar seco, difícil, essa semeadura precisa ser feita. Por último, semeadura com lágrimas é o prelúdio certo de uma colheita feliz. Não é a colheita feliz do Orkut não, tá? Semeadura com lágrimas é o prelúdio, é o anúncio de uma colheita abundante. Veja o que está lá do versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nessa época aqui, a crônica lá da cigarra e da formiga não tinha sido escrita ainda. Mas é exatamente isso. Tem gente que enquanto você está chorando, está dando risada. Quem ri hoje, que na hora que deveria estar semeando, vai chorar lá na frente. E quem está chorando hoje, vai rir com certeza amanhã. A palavra de Deus diz que o choro ele pode durar uma
noite, mas a alegria vem pela manhã. A vida da gente é assim. Olha, alguns têm problema com saúde, outros têm problema na família, outros nascem num lar organizado, mas têm dificuldades emocionais. Nunca tudo está 100%. Então eu conheço bons filhos que vieram de lares arrebentados. Eu conheço maus filhos que vieram de lares estruturados. Eu conheço gente rica que já foi pobre, e conheço gente pobre que já foi rica. Conheço gente saudável que já foi doente, e conheço gente doente que já foi saudável. Tudo na vida é transitório. Eu tenho que entender isso. Eu preciso entender que a minha grande tarefa é semear, porque ninguém colhe sem semear. É impossível. Não tem como você colher alguma coisa se você não semear. Então você quer que as pessoas sejam bondosas com você? Então você precisa semear bondade. Você quer que as pessoas sejam amorosas com você? Então você tem que ser amoroso com os outros. Você quer que todo mundo te trate bem se você trata todo mundo nos cascos? Você quer que as pessoas olhem para você e te enxerguem? Você tem que enxergar as outras pessoas. Você quer que o teu patrão te reconheça e te pague mais? Você tem que trabalhar mais. Não tem jeito. Nós temos que virar uma cultura que foi criada nesse país, é a cultura do aproveitamento. As pessoas descem ao mais baixo nível para se aproveitar dos outros. Esses dias em frente ao Morado do Sol, tinha umas crianças tacando pedra lá. E entre as crianças tinha uma menininha. Uma menina, deve ter no máximo uns 10 anos. Tacando pedra. Aí eu vinha com o meu carro, eu encostei o carro lá perto, parei, baixei o vidro. Eu falei, pode parar com esse negócio aí, vocês estão doidos? E aí fui abrir a porta do carro para sair. Aí essa menininha olhou lá de longe e falou assim, vem tio, vem, encosta a mão em mim, porque daí vai ser bom que você vai me pagar 6 meses de cesta básica. Essa é a cultura que nós criamos nesse país. Cultura de gente que está doido para apanhar dos outros só para garantir uma cesta básica. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Vem tio, encosta a mão em mim, que daí eu vou ganhar 6 meses de cesta básica. O que uma menina de 10 anos sabe de cesta básica? Ela só está repetindo o que ela ouviu de um adulto. Nós estamos num país em que as pessoas não querem semear. Não quer semear na vida profissional, não quer semear na vida familiar, não quer semear nem na vida de igreja. Porque às vezes a gente tem gente na igreja que quer uma igreja o máximo, mas não quer trabalhar, não quer fazer nada, não quer abrir a boca para falar de Jesus nem para o vizinho, nem para quem está dentro da própria casa. Nós temos que virar isso, né? E esse salmo fala isso. O que os pais estavam dizendo para os filhos, nós não vamos sentar aqui, cruzar os braços e ficar chorando, não. Nós vamos lá para o vale, vamos plantar, porque quem com lágrimas semeia, com júbilo ceifará. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, um dia vai voltar, trazendo a sua colheita. Então nós não vamos ficar aqui choramingando porque a nossa terra está dominada, nós não vamos ficar aqui choramingando porque nós estamos morando em tenda, porque as nossas casas foram tomadas, derrubadas e queimadas. Nós não vamos ficar chorando porque não tem igreja, que nós estamos num vale sozinhos, sem governante, sem nada. Nós vamos trabalhar, nós vamos semear. A vida é assim. Motivo para chorar? Olha, todo mundo tem gente que chora até sem motivo. E se você estiver faltando, você liga a novela das 6, das 7, uma dessas daí vai fazer você chorar. A questão é, quem te faz trabalhar? Quem te faz semear? Eu vou dizer para vocês, sabe quem faz? É Deus. Porque é Deus que nos motiva a ir em frente, a continuar, a não parar. É Deus que faz essas coisas. Eu preciso colocar meu coração em Deus. Eu preciso buscar o Senhor e falar, Senhor, o Senhor é o Deus das glórias do passado. O Senhor é o Deus que me colocou neste lugar no presente. E eu tenho certeza que é o Senhor que vai me dar as glórias do futuro. Então só me dá força hoje, que eu preciso ter força hoje para semear. Porque é isso que eu preciso fazer hoje. E é isso que a gente tem que fazer. Hoje eu tive a oportunidade de falar isso para uma pessoa. Eu falei assim, rapaz, olha, trabalhe, lute e semeie hoje. E não tenha dúvida que o Deus que nos enxerga debaixo desse sol todos os dias, Ele vai te dar o pagamento justo pelo que você está fazendo. Não tenha medo, não tenha dúvida disso. Fora a graça do Senhor maravilhosa que nos dá muito mais do que nós merecemos. Mas enquanto nós vivemos aqui debaixo desse sol, existe da parte de Deus uma mecânica. Uma mecânica. Porque Ele mesmo nos ensinou que aquilo que o homem planta, isso ele colhe.
Essa é uma lei que Deus estabeleceu no universo. Independente da graça, da misericórdia, independente daquilo que está prometido para mim lá no céu, no que diz respeito a essa terra aqui, Deus me garante que aquilo que eu semeio, eu colho. Semeie e trabalho, você vai ter sucesso. Semeie amor, você vai ser amado. Semeie bondade, vão tratar você com bondade. Semeie justiça, vão ser justos com você. Semeie verdade, ninguém vai mentir para você. Mas nós precisamos semear. Então, a semeadura com lágrimas, ela é a nossa certeza, o nosso selo, a nossa garantia da alegria na hora da colheita. Não é que eu vou ficar rico da noite para o dia, não é isso não, muito pelo contrário. Deus vai me dar aquilo que eu estou semeando. Semeia, tem que semear. Então, era isso que eles estavam dizendo. Nós não vamos esperar Deus vir aqui libertar a gente do cativeiro, libertar a gente para poder fazer uma coisa. Não, nós vamos fazer hoje, porque nós precisamos comer amanhã. Nós vamos trabalhar hoje, porque nós precisamos de casa amanhã. Nós não sabemos quando. E olha, esse cativeiro, que era um cativeiro que Deus prometeu que seria de 70 anos, foi 70 anos quando o povo estava todinho lá, fora. Mas entre os primeiros que foram e os últimos que voltaram, passaram-se cerca de 130 anos. 2 gerações e meia. Então aqueles primeiros que foram não voltaram. Morreram lá. Os que nasceram lá, dessa primeira geração, voltaram idosos, os que conseguiram voltar. E os netos da primeira geração é que voltaram para casa. Imagine se eles não tivessem sido inspirados pelos pais deles. Teria morrido todo mundo na primeira geração. Mas eles foram inspirados, eles foram motivados, eles tiveram fé e eles confiaram nas promessas de Deus. E eles viram. O mesmo que os seus pais viram, a restauração, o riso na boca, ficar como quem sonha, eles também viram. E eles voltaram, o texto diz, se você ler lá em Esdras, você vai ver que Esdras e Neemias fez a restauração de Jerusalém, mas Esdras voltou do cativeiro trazendo uma multidão com ele de aproximadamente 3 milhões de pessoas caminhando e cantando. Aproximadamente 150 quilômetros, com uma multidão desse tamanho, eles cantaram o caminho inteiro de alegria, porque eles estavam voltando para a sua casa. Então nós precisamos aprender isso. A vida não é feita só das glórias do fim. Você tem um processo, tem um caminho a percorrer. Nesse caminho, eu preciso lembrar das coisas que Deus já fez, eu preciso acreditar nas coisas que Deus vai fazer através da minha vida, no lugar onde Ele me colocou aqui no presente, e eu preciso semear, para que lá no futuro eu possa colher. E isso é importante. Não adianta, eu sou contra aquela ideia de espiritualidade, que a pessoa se sente espiritual, e ela se sente como se ela fosse um ser não físico, né? Se sente como um fantasma aqui, né? Então, acreditem vocês, eu fui visitar uma pessoa, o cidadão não parava em emprego nenhum. A gente lutava, eu e o outro pastor, nós lutávamos para conseguir um emprego, o cara ia lá fazer uma entrevista, a maioria não ficava. Quando ele entrava, trabalhava 20 dias, voltava para casa. Pastor, olha, eu só consigo pensar no céu, porque olha, pastor, é muito triste, cheguei lá, é mentira, é corrupção, aquele ar de espiritualidade. Até um dia eu comecei, eu falei, senhor vai me desculpar? Mas isso não é espiritualidade não. Sabe o que é o nome disso aí? É preguiça. E vivia ligando lá pra gente, porque sabia que quando a gente ia, levava cesta básica. Mas isso é preguiça. Faz favor. É preguiça. Então não vem com essa coisa de espiritualidade para justificar a falta de trabalho. Não tem essa não. O céu é muito bom, mas Deus sabe a hora certinha que eu vou para lá. E graças a Deus que é só Ele que sabe. Então eu não tenho que ficar parando com antecedência. Não tem que parar. Aí tem gente que já acha que vai amanhã, daí vamos parar hoje já, vou descansar. Não tem não. Deus nos colocou aqui, Deus não disse o dia que a gente vai. No mínimo isso significa alguma coisa. Para mim significa primeiro que eu tenho uma missão para cumprir. Se Deus me falasse antes, eu ia querer antecipar as coisas. Não é. Deus sabe o dia e a hora. Não tem que parar antes. Então não venha com essa espiritualidade. Não é isso. Muito pelo contrário. A verdadeira espiritualidade faz com que eu me envolva com as coisas deste mundo. Não com o mundo, mas com as coisas deste mundo. Trabalhe, lute,
tente levar a mensagem do Senhor, tente mudar a realidade social, não só minha, mas das pessoas ao meu redor, faz com que eu me preocupe com o próximo, faz com que eu me preocupe com as outras pessoas. Agora essa história de espiritualidade, pastor, vamos para a igreja. Faz favor. Adianta a gente estar aqui na igreja, tem um monte de gente doente do lado de fora, passando fome, a gente fazendo cara de santo aqui dentro. Então não é isso, não é isso. Então esse incentivo aqui, não era para que os filhos ficassem lá na contemplatividade de Deus. Não, vamos plantar, vamos semear aqui, porque nós temos que comer todo dia, e aqui é o lugar que Deus nos deu para plantar, e é aqui que nós vamos plantar. É duro, a gente semeia, chora na hora de semear, arrebenta a mão, se queima todinho, mas é daqui que Deus faz brotar a vida que a gente precisa. Então nós vamos ficar aqui. Nós temos que entender essas coisas, porque a nossa vida não é diferente da vida do povo de Israel. É assim também. É assim também. O gostoso de tudo isso é que nós nunca vamos ser separados da companhia de Cristo. Ele está sempre conosco. Nada nos separa do amor dele. O gostoso de tudo isso é saber, como Paulo sabia, que Deus não nos dá luta maior do que nós podemos suportar. Muito pelo contrário, no meio da tribulação e da perseguição, Ele nos assiste com força e com graça, para a gente poder dar conta de atravessar. Isso é fantástico. Melhor ainda do que saber de tudo isso, é saber que Tiago diz, todas estas coisas cooperam para o bem. Aliás, Paulo diz isso, todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tiago diz outra coisa fantástica, Tiago diz, tenho por motivo de toda alegria o passar por lutas e provações, porque depois de ter sido provado, eu serei aprovado. Não tem como eu querer aprovação, sem primeiro passar pela provação. Não dá para pegar um diploma sem primeiro passar pela prova. Não tem jeito. Então essa a nossa vida. A gente não tem que se assustar, nem ficar parece que foi pego de surpresa por luta e provação. Não, isso é a realidade da nossa vida. O que a gente tem que fazer é o quê? É trabalhar e semear. Então lembra dessa regrinha tríplice aqui, ó. As maravilhas que Deus fez ontem devem nos inspirar a buscá-lo hoje, no presente, né? Lembrar que os lugares secos de agora podem ser as fontes de vida de amanhã. E por último, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Então, a minha semeadura angustiante, dolorosa, terrível de hoje, é a certeza de uma colheita maravilhosa amanhã. Então, faça a sua parte e deixa que Deus faça a parte dele. Essa é uma garantia de Deus. Aquilo que o homem plantar, isso vai colher. Então, façamos a nossa parte e deixa a parte de Deus com Deus. A gente pode até falhar, mas Ele não falha, jamais. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos ajude, ó Pai, porque somos tão fracos na fé. Muitas vezes, ó Deus, nós duvidamos do Senhor, muitas vezes nós nos desesperamos com o presente, com as coisas que nós estamos passando no momento, ó Deus, e esquecemos daquilo que o Senhor já fez, e esquecemos das promessas que o Senhor também nos deu. Ó Deus, nos ajude a lembrar de tudo que o Senhor já fez na nossa vida, na vida de outras pessoas ao nosso redor, que estes milagres, ó Deus, sejam pequenos ou grandes, que o Senhor realiza o tempo inteiro na vida de cada um, eles sejam, ó Deus, inspiradores, para que a gente busque hoje, para que a gente queira ver, ó Pai, a mão do Senhor atuando em nós, a cada momento agora, aqui. Ó Deus, que a gente não menospreze o lugar onde o Senhor nos colocou, ainda que ele seja seco, ainda que ele pareça estar vazio, ainda que ele pareça ser improdutivo, que o Senhor não nos deixe menosprezar, muito pelo contrário, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a lutar aonde o Senhor nos colocou, sabendo, ó Deus, é que daquele lugar que o Senhor fará brotar fontes de água viva, fontes de vida para a nossa história, para a nossa jornada. E ó Deus, nos ajude a semear, porque muitas vezes nós até entendemos que o lugar onde o Senhor nos quer é o lugar onde nós estamos, mas às vezes nós não temos força, ó Deus, para trabalhar, para lutar, ou talvez não estamos convencidos disso. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor conceda isso para nós hoje, que o Senhor nos torne não só convencidos de que temos que semear, mas que o Senhor nos dê a dose certa de força para semear, ó Deus, sabendo que esta obra, ó Deus, é do Senhor,
E o Senhor é aquele que, conforme diz a tua palavra, colhe aonde não plantou. O Senhor é aquele, ó Deus, que faz brotar da onde ninguém enxerga nada, o Senhor faz vir vida. Que assim também, ó Deus, nós possamos plantar confiados, ainda que todos digam, olha, isso não vai dar em nada. Ó Deus, que o Senhor nos dê fé para acreditar que é o Senhor que é o responsável por fazer germinar, por fazer brotar e por fazer com que nós possamos colher aquilo que nós plantamos. Então, ó Deus, concede a cada um fé, força, ó Deus, para vencer os desafios, as lutas, as frustrações talvez. Nos faça, ó Deus, confiantes no Senhor, e que assim a gente caminhe, que esta restauração que aconteceu na vida do povo lá no passado, possa também acontecer em nós, hoje, aqui e agora. Pedimos isso ao Senhor e te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.